Olá, seja bem-vindo. Desfrute do conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. Bradley nunca foi do tipo desconfiado. Durante 12 anos de casamento com Rachel, ele sempre acreditou que a confiança era o alicerce de tudo. Por isso, nunca questionou os horários estranhos, as mensagens apagadas ou as reuniões de última hora que ela mencionava com frequência crescente. Rachel trabalhava como gerente de eventos num hotel de luxo em Charleston, e Bradley, um analista financeiro numa consultoria, sempre respeitou as exigências imprevisíveis da carreira dela. Mas naquela quinta-feira de outubro, algo mudou, algo pequeno, quase insignificante, que desencadeou uma avalanche de descobertas que Bradley jamais poderia ter imaginado. Eram cerca de 5 da tarde, quando Bradley se deu conta de que se esquecera de avisar Rachel que sairia mais cedo do trabalho. Ele havia planeado uma surpresa simples: cozinhar o jantar preferido dela, abrir uma garrafa de vinho e talvez assistir aquele filme que ela tanto pedia para verem juntos. Afinal, era o aniversário de namoro deles, uma data que Rachel parecia ter se esquecido de mencionar durante toda a semana. Bradley não se importou. Ele nunca fora do tipo que exigia essas coisas. Achou que seria a oportunidade perfeita para a surpreender. Pegou no telemóvel e ligou para Rachel. A chamada tocou uma, duas, três vezes e depois foi diretamente para a caixa de correio. Estranho, pensou Bradley. Rachel quase sempre atendia, especialmente quando via que era ele. Talvez estivesse numa reunião. Ele esperou alguns minutos e tentou novamente. Nada. Então, menos de um minuto depois, o telemóvel de Bradley vibrou. Uma mensagem de Rachel. Estou ocupada. Bradley franziu o sobrolho. Apenas 2 palavras. Nenhum olá, meu amor. Nenhum ligo-te de volta. Nem mesmo um emoji. Apenas estou ocupada. Havia algo na frieza daquela resposta que, silenciosamente, acendeu um alarme na mente de Bradley. Ele respondeu: Ok, só queria avisar que vou chegar a casa mais cedo. A que horas voltas? Ele enviou a mensagem e ficou a olhar para o ecrã, à espera dos 3 pontos que indicariam que ela estava a escrever. Nada. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Nenhuma resposta. Bradley tentou convencer-se de que estava a exagerar, mas o seu mal-estar crescia. Ligou novamente. Desta vez, a chamada foi diretamente para a caixa de correio, como se o telemóvel dela estivesse desligado, ou ela tivesse rejeitado a chamada. Foi nesse momento que Bradley sentiu algo a torcer-se-lhe no estômago. Ele nunca fora o tipo de homem que verificava o telemóvel da esposa ou fazia perguntas invasivas, mas algo naquela tarde parecia profundamente errado. Sem pensar muito, Bradley decidiu passar pelo hotel onde Rachel trabalhava. Afinal, ficava a caminho de casa. Só para dar um olá, disse a si mesmo, tentando justificar a decisão súbita. Ele estacionou em frente ao imponente edifício de vidro e mármore e entrou no átrio. A recepcionista, uma jovem de cabelo loiro preso num coque impecável, sorriu ao vê-lo. Olá, Bradley! Que surpresa! À procura da Rachel? Sim. Ela está por aí? A recepcionista verificou o computador e abanou a cabeça. Ela saiu mais cedo hoje. Por volta das 3, acho eu. 3 da tarde. Bradley olhou para o relógio. Eram quase 7. 4 horas. Onde é que Rachel estivera nas últimas 4 horas? Ele agradeceu à recepcionista, tentando esconder a confusão que o dominava, e voltou para o carro. Sentado ao volante, Bradley pegou no telemóvel e abriu a aplicação de partilha de localização que ele e Rachel usavam. Tinham-na configurado há anos por segurança, caso um deles se perdesse ou precisasse de ajuda. Bradley nunca tinha usado essa funcionalidade antes. Nunca precisara. Ele digitou o nome de Rachel e esperou que o mapa carregasse. Quando a localização apareceu, o coração de Bradley afundou. O ponto vermelho mostrava que o telemóvel de Rachel
estava numa morada residencial a poucos quilômetros de distância, num bairro tranquilo, de casas modestas que Bradley não reconheceu. Não era a casa deles. Não era a casa de nenhum amigo ou familiar que ele conhecesse. Era uma morada completamente desconhecida. As mãos de Bradley tremiam no volante. Uma parte dele queria ir para casa, ignorar tudo, acreditar que havia uma explicação razoável. Mas a parte mais forte, a que já suspeitava da verdade, ligou o motor e dirigiu-se em direção àquele ponto no mapa. A viagem de 15 minutos pareceu uma eternidade. O coração de Bradley batia-lhe no peito, as palmas das mãos suadas. Quando finalmente chegou à morada, ele viu o carro de Rachel, o sedã prateado que ele a ajudara a escolher há 3 anos, estava estacionado na garagem de uma casa térrea, com paredes bege e um jardim mal cuidado. Bradley estacionou do outro lado da rua e ficou a olhar para a casa por alguns momentos, a tentar processar o que estava a ver. Todas as peças começaram a encaixar. As mensagens apagadas, os horários estranhos, as noites em que Rachel chegava à casa e ia direta para o duche, a falta de interesse em sexo nas últimas semanas, os esquecimentos constantes. Bradley sentiu uma mistura de raiva, tristeza e uma estranha calma a invadi-lo. Saiu do carro e atravessou a rua. Subiu os 3 degraus da varanda e bateu com firmeza na porta. Nenhuma resposta. Bateu novamente, desta vez com mais força, mais insistentemente. Ouviu movimentos lá dentro, sussurros abafados, passos apressados. Finalmente, a porta abriu-se. Um homem de cerca de 40 anos, de cabelo castanho e madeixas grisalhas nas têmporas, vestindo uma camisa social azul amarrotada, olhou para Bradley com uma expressão que misturava surpresa e desconforto. Bradley reconheceu-o imediatamente. Andrew, o novo diretor de operações do hotel de Rachel, contratado há 6 meses. Rachel tinha-o mencionado algumas vezes, sempre em contextos profissionais. O Andrew isto, o Andrew aquilo. O Andrew aprovou o meu projeto. Bradley nunca tinha visto uma fotografia dele, mas Rachel descrevera-o o suficiente para que Bradley soubesse exatamente quem era aquele homem. Antes que Andrew pudesse dizer qualquer coisa, Rachel apareceu atrás dele. Estava descalça, com o cabelo despenteado, a usar uma blusa leve que Bradley não reconheceu. Quando os seus olhos encontraram os de Bradley, toda a cor desapareceu do seu rosto. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Bradley olhou para ela, depois para Andrew e de volta para Rachel. E então, com uma calma fria que até a si mesmo surpreendeu, ele disse: "Estou ocupada, hã? Fica com ele. Não voltes para casa." Ele virou-se e começou a descer os degraus. Rachel correu atrás dele, gritando: "Bradley, espera, por favor, deixa-me explicar. Não é o que pensas." Bradley continuou a andar, sem olhar para trás. "Bradley, por favor, eu amo-te, foi um erro. Por favor." Ele entrou no carro, ligou no motor e arrancou, deixando Rachel de pé no meio da rua, a chorar. Pelo espelho retrovisor, Bradley viu Andrew a puxá-la de volta para dentro. E então, finalmente, ele deixou as lágrimas caírem. Naquela noite, Bradley não foi para casa. Foi direto para um hotel, reservou um quarto e sentou-se na beira da cama, a tentar processar tudo. Uma parte dele queria ligar para Rachel, ouvir a sua explicação, dar-lhe uma oportunidade. Mas a parte mais forte sabia que não havia explicação possível para o que ele vira. Ela não estivera ocupada com o trabalho. Estivera com outro homem, na casa dele, à meio da tarde. Bradley pegou no telemóvel e bloqueou o número de Rachel. Depois, ligou para o advogado de família que um colega de trabalho lhe recomendara anos antes, durante um divórcio conturbado. Marcou uma consulta para a manhã seguinte. Na sexta-feira, Bradley voltou a casa. Rachel tinha ligado dezenas de vezes, deixado inúmeras mensagens de voz, enviado mensagens de texto desesperadas. Ele ignorou tudo.
Quando chegou à casa que partilhavam, Bradley mudou as fechaduras, chamou um serralheiro de emergência e pagou o dobro para que o serviço fosse feito imediatamente. Depois, foi ao quarto e começou a arrumar as coisas de Rachel, roupas, sapatos, produtos de beleza, tudo. Colocou tudo em malas e deixou-as na garagem. Foi então que Bradley se lembrou do computador portátil. Eles tinham um computador partilhado, usado principalmente por Rachel para o trabalho, que ficava na sala de estar. Bradley nunca lhe tocara sem permissão, mas agora as regras tinham mudado. Ele abriu o portátil e foi direto ao e-mail de Rachel. Ela nunca tinha mudado a palavra passe, algo que Bradley sempre vira como um sinal de confiança. Agora, parecia apenas descuido. O que Bradley encontrou nos e-mails foi devastador. Mensagens trocadas entre Rachel e Andrew que remontavam a 4 meses. No início, eram profissionais, discutindo eventos e logística, mas rapidamente o tom mudou. Elogios, flerte, mensagens cada vez mais íntimas. Depois, há 2 meses, a primeira menção explícita. Não consigo continuar a fingir. Eu preciso de ti. Bradley leu tudo, cada mensagem, cada declaração, cada plano que eles fizeram. Andrew prometera deixar a esposa por Rachel. Rachel, por sua vez, dissera que estava presa num casamento sem paixão, que Bradley era um bom homem, mas não o homem certo. Cada palavra era como uma punhalada, mas o pior ainda estava para vir. Bradley verificou o histórico de transações da conta bancária conjunta. Lá encontrou transferências que não reconheceu. Eram pequenas quantias, nunca grandes o suficiente para levantar suspeitas, mas que totalizavam quase $5.000 nos últimos 3 meses. Ele rastreou as despesas. Hotéis, restaurantes, uma viagem à savana que Rachel alegara ser uma conferência de trabalho do hotel. Bradley verificou as datas. Ele ficara em casa a cuidar do cão deles enquanto Rachel estava em savana com Andrew. Bradley sentiu a raiva a ferver dentro dele, mas não era uma raiva explosiva. Era fria, calculista. Ele sabia exatamente o que fazer. Imprimiu tudo, cada e-mail, cada extrato bancário, cada mensagem incriminatória, e organizou tudo numa pasta limpa e etiquetada. Depois, agiu. Primeiro, Bradley encontrou o perfil da esposa de Andrew nas redes sociais. O nome dela era Diana, uma mulher de aparência doce com 2 filhos pequenos nas fotografias. Bradley criou um e-mail anônimo e enviou a Diana todas as provas que reunira, juntamente com uma mensagem simples: achei que deveria saber a verdade sobre o seu marido. Em seguida, Bradley contactou o Departamento de Recursos Humanos do hotel onde Rachel e Andrew trabalhavam. Explicou a situação e apresentou provas de que uma relação imprópria entre uma gerente e um diretor estava a ocorrer, violando claramente as políticas de conduta da empresa. Os RH agradeceram-lhe pela informação e disseram que tomariam as medidas adequadas. Finalmente, Bradley enviou uma cópia de tudo aos pais de Rachel. Richard e Susan sempre o tinham tratado como um filho. Eles mereciam saber a verdade sobre o que a filha deles tinha feito. A reação foi imediata e devastadora. Diana, a esposa de Andrew, ligou a Bradley no sábado de manhã, a chorar e a agradecer-lhe por ter tido a coragem de contar a verdade. Ela disse que já suspeitava de algo, mas não tinha provas. Agora tinha. Ela pediu o divórcio na segunda-feira seguinte e exigiu a custódia total dos filhos, algo que o seu advogado disse ser muito provável de ser concedido dadas as circunstâncias. O hotel agiu rapidamente. Andrew foi despedido na terça-feira por violar as políticas de relacionamento profissional e criar um ambiente de trabalho inadequado. Rachel não foi despedida, mas foi despromovida e transferida para uma função administrativa de menor visibilidade, com um corte salarial significativo. Os pais de Rachel ligaram a Bradley em lágrimas.
Susan disse que estava envergonhada e desiludida com a filha. Richard disse a Bradley que ele sempre fora o genro que desejara e que acontecesse o que acontecesse entre ele e Rachel, eles sempre o considerariam família. Disseram que precisavam de tempo para processar tudo e, por enquanto, decidiram cortar o contato com a filha. Rachel tentou voltar para casa várias vezes. Bateu à porta, implorou, chorou. Bradley nunca abriu. Ela enviou mensagens a dizer que cometera o maior erro da sua vida, que nunca quis magoar ninguém, que estava confusa, que Andrew se aproveitara dela. Bradley nunca respondeu. No processo de divórcio, que começou oficialmente 2 semanas após a descoberta, Bradley apresentou todas as provas que recolhera. O advogado de Rachel argumentou por uma divisão igualitária dos bens, mas o advogado de Bradley provou má-fé, adultério e uso indevido dos fundos da conta conjunta. O juiz, ao analisar as provas, decidiu que Bradley ficaria com a casa, a maior parte das suas poupanças partilhadas e o cão que tinham adotado juntos. 6 meses após a descoberta, Bradley estava irreconhecível, não fisicamente, mas emocionalmente. Ele juntou-se a um grupo de apoio para homens divorciados, onde conheceu outros que passaram por situações semelhantes. Encontravam-se todas as terças-feiras à noite numa igreja local, partilhando histórias, oferecendo conselhos ou simplesmente ouvindo. Bradley percebeu que não estava sozinho. Aprendeu que a sua dor era válida, mas não o definia. Ele também voltou a tocar guitarra, um passatempo que abandonara nos primeiros anos de casamento. Porque Rachel se queixava sempre do barulho. Bradley comprou uma guitarra nova, uma Fender Stratocaster azul marinho brilhante, e começou a ter aulas todas as quintas-feiras à noite. Ele não era bom, ainda não, mas não importava. Tocar guitarra fazia-o sentir-se vivo de uma forma que não sentia há anos. Rachel, por outro lado, não estava bem. Tentou repetidamente reconciliar-se com Bradley. Mensagens de arrependimento chegavam semanalmente. Eu estraguei tudo, dizia uma. Tu foste o melhor homem que já tive, dizia outra. Por favor, dá-me uma oportunidade de provar que mudei. Bradley nunca respondeu. Ele bloqueara o número dela, mas ela encontrava outras formas de o contactar. E-mails, mensagens nas redes sociais, até cartas entregues em sua casa. Andrew, entretanto, perdera tudo. Sem emprego, sem esposa, sem filhos. Tentou desesperadamente voltar para Diana, mas ela nem sequer o ouvia. Contrataram um advogado agressivo que garantiu que Andrew ficasse com a menor parte possível dos bens e com direitos de visita extremamente limitados. Andrew acabou por se mudar para outro estado, tentando recomeçar onde ninguém conhecia a sua história. Rachel tentou manter o contato com Andrew depois de tudo desmoronar, mas ele culpou-a por tudo. Disse que ela fora descuidada, que deveria ter sido mais discreta. Cortou o contato completamente. Rachel viu-se completamente sozinha, sem o marido, sem o amante, sem o seu cargo, sem o respeito dos pais. Acabou por voltar a viver com Richard e Susan, que eventualmente aceitaram de volta. Mas a relação deles nunca mais foi a mesma. A desilusão ainda pairava no ar. 1 ano após a descoberta, Bradley estava num lugar completamente diferente. Ele não se apaixonara de novo, nem estava à procura disso, mas estava em paz. Aprendera a valorizar a sua própria companhia, a cuidar de si mesmo, a não depender de outra pessoa para se sentir completo. Ele ainda frequentava o grupo de apoio, agora não como alguém que precisava desesperadamente de ajuda, mas como alguém que podia oferecer ajuda a outros que estavam apenas a começar essa dolorosa jornada. Ele também fizera novos amigos. Através do grupo, conheceu Marcus, um homem de 50 anos que passara por um divórcio devastador 3 anos antes e agora geria uma pequena empresa de jardinagem. Marcus e Bradley
Começaram a beber umas cervejas às sextas-feiras à noite, a conversar sobre a vida, desporto, coisas simples que não envolviam dor ou traição. Era refrescante, era libertador. Rachel Bradley soube através de conhecidos em comum, ainda vivia com os pais, tentara reconstruir a sua carreira, mas a sua reputação na indústria de eventos de Charleston estava arruinada. Acabou por aceitar um emprego numa pequena empresa de catering, a ganhar uma fração do que ganhava antes. Continuava solteira, arrependida, ainda a tentar, de vez em quando, contactar Bradley. Mas Bradley nunca cedeu. Não porque quisesse vê-la sofrer, mas porque percebera algo fundamental naquela quinta-feira em que viu Rachel na casa de Andrew. Algumas coisas, uma vez partidas, não podem ser consertadas. E tentar reparar algo irreparável não é amor próprio, é autodestruição. Bradley aprendeu que a dignidade importa mais do que qualquer tentativa de salvar algo já perdido. Aprendeu que, por vezes, a melhor vingança não é fazer algo à pessoa que te magoou, mas simplesmente seguir em frente e construir uma vida melhor sem ela. Aprendeu que o respeito próprio não é negociável. E naquela tarde de quinta-feira, quando disse: "Fica com ele, não voltes para casa", Bradley não estava apenas a terminar um casamento. Pela primeira vez em 12 anos, ele estava a escolher-se a si mesmo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!